Olá, graça e paz. Deus esteja abençoando a todos. Como estão? Como passaram o dia? Esse dia de Páscoa, né? Tempos difíceis, tempos de que estamos aí em confinamentos, né? Alguns em alguns estados, né? A maioria, né? No nosso Brasil, no mundo. E esse dia, né? Em que está aí sendo propagado, né? E a questão desse vírus. E pode-se perceber que a população está com grande temor, né? Inclusive os cristãos também, né? A gente não tem tempos de incerteza, não se sabe, né? Aonde vai parar tudo isso. Grande temor, grande preocupação, é, muito medo mesmo, né? E aí, mas porque tem se ouvido falar de muitas mortes, né? Muita gente morrendo. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre a vida, né? Porque a palavra de Deus nos traz vida. E hoje, nesse dia, é dia de celebrar a ressurreição de Jesus. E Jesus ressuscitou, Jesus, né, veio a esse mundo, morreu numa cruz, derramou seu sangue ali, mas ressuscitou no terceiro dia. E eu quero pensar com vocês como é que estavam os discípulos no dia da ressurreição de Jesus. Se hoje a Igreja de Cristo, os cristãos, né, estão passando esses tempos né, de medo, de aflição, de incerteza, e naquele dia da ressurreição de Jesus, como é que foi? Depois Jesus participou da última Páscoa com eles ali. Vamos conferir um pouco isso na palavra de Deus, se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 13, eu vou ler primeiro do 13 ao 18, diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? Até aqui, né, lendo até aqui, depois vou ler mais à frente. Então, qual era a situação daqueles discípulos? Esses dois aqui diziam, dois deles, ou seja, dois dos discípulos de Jesus. Naquele domingo, eles estavam com medo. Eles tinham perdido todas as esperanças, né? Estavam incertos do que realmente aconteceu, o que seria da vida deles dali para frente. Porque agora, se os líderes políticos e religiosos haviam matado o líder deles, o que seria deles? Eles estavam sem esperança, eles estavam realmente apavorados, né? E agora, presos dentro de casa. Alguns estavam em casa. No versículo 34 desse mesmo versículo, desse mesmo capítulo, diz assim, 33: E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Ou seja, os outros discípulos estavam numa casa, reunidos, né? Estavam ali, digamos, confinados, né? No confinamento ali. E aí, mas esses foram um pouquinho mais atrevidos e resolveram sair, andar. Ir de Jerusalém para Emaús, que era em torno de 11 quilômetros. Bom, iam com medo, iam tristes, né? E por que tudo isso? O que estava acontecendo com os discípulos ali? Estava faltando crer na palavra de Deus, nas promessas da palavra de Deus. Certo? Porque Jesus já o havia advertido, né? No versículo 44, Jesus diz assim: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava cumprir-se tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus já os tinha advertido, eles conheciam, né, a Torá, que era o livro, né, sagrado do judeu, e tudo Jesus já havia falado para eles sobre isso, o que iria acontecer.
e mesmo assim eles agora estão tristes, desesperados, né? Frustrados. Isso mostra o quê? E agora Jesus já está ressuscitado, né? Já está vivo, anda com eles, mas eles não reconhecem, por quê? Por falta da incredulidade. Nesse momento, as mulheres já tinham ido no túmulo, já tinham visto que Jesus não estava lá. João e Pedro já tinham ido confirmar também, e viram que não estava lá. E ainda assim, esses discípulos ainda estavam tristes. O que tinha causado essa tristeza? A incredulidade. Aí veja que Jesus agora acompanha e aos poucos Jesus começa a falar dele mesmo, das escrituras. Até que chega a uma certa altura, na casa que eles iam ficar, depois de Jesus tem falado todas as escrituras, né, relembrado, ou seja, eles chegam no lugar, no versículo 28 diz, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando-lhe o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras? Olha o segredo. Eles foram reconhecer a presença de Jesus quando Jesus falou das escrituras. E se despertaram aqui quando Jesus, né, parte o pão ali. Ok. Então agora o que acontece com eles depois disso? Eles voltam imediatamente onde os outros estão e vai contar para os outros. E quando eles estão contando, Jesus mesmo aparece novamente agora para todos eles naquela casa. E quando Jesus aparece naquela casa, diz o texto aqui, a partir do versículo 36, que eles ficaram surpresos com a presença de Jesus ali e ficaram com uma grande alegria. Eles transbordaram de alegria. Renovaram a fé agora e agora transbordaram de alegria. Ou seja, a ressurreição de Jesus traz alegria, renova a fé e dá esperança para os seus discípulos. Jesus ressuscitou e apareceu para aqueles discípulos e agora renovou, acabou toda aquela tristeza, todo aquele medo, né? E agora eles partem, a partir dali eles renovam a fé e após ouvir as escrituras. Isso nos ensina, nos mostra a importância de, nesse tempo, nós refletirmos na palavra de Deus. Refletirmos nas escrituras para que a gente possa ser renovado e fortalecido a cada dia. Porque o que as escrituras falam a respeito do que nós estamos vivendo e da ressurreição de Jesus? Que ele ressuscitou e apareceu para aqueles, e ele continua vivo e voltará para aparecer aos seus discípulos de hoje, aqueles que estiverem quando ele voltar. No versículo 50 vai dizer, então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então Jesus sobe aos céus, mas deixou uma promessa, uma advertência. Nós vamos ver em Atos, que foi escrito pelo próprio Lucas, que escreveu o Evangelho. Atos, no capítulo 1, no versículo 10, 9, começar do 9, diz assim, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado dele, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ou seja, aqui agora fica a promessa para nós. Os discípulos estavam tristes, desanimados, sem esperança, porque estavam desacreditando da palavra de Deus, das palavras de Jesus, que falou que ele ia morrer, mas que ia ressuscitar. Uma vez agora Jesus aparece para eles, é provado que Jesus ressuscitou e eles renovam a fé. E nós hoje? Para você que está passando nesses dias nós estamos vivendo, o mundo está vivendo, mundo de medo, tempo de medo. Pessoas perdendo entes queridos, familiares, né? E
o que nós temos que fazer nesse tempo? Nós temos que refletir e lembrar da palavra de Deus, que disse que Jesus voltará, que ele ressuscitou e está vivo, e um dia voltará para buscar aqueles que creem. Só que antes dele voltar, muitas coisas acontecerão. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, essa pandemia, né, é apenas o começo, é apenas o ensaio do que virá. Muitas coisas acontecerão, a palavra de Deus diz que haverá coisas terríveis por causa da iniquidade dos homens. Haverá coisas terríveis na terra. Apocalipse capítulo 6, vou fazer uma leitura aqui, Apocalipse 6, versículo 8, diz assim: olhei e eis que um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o Inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com enfermidade e por meio das feras da terra. Ou seja, isso é uma das coisas que tem no Apocalipse que irá acontecer. Ou seja, enfermidade, fome. Porque a enfermidade, igual nós estamos vivendo, está numa preparação, agora as pessoas ficam todo mundo parado, vai vir o quê? A fome. Porque vai ter desemprego, vem a fome. E já tem a guerra, nós estamos vendo aí a guerra de políticos, né? Cada um querendo tomar vantagem, querendo tirar vantagem. Tem guerras, enfermidades, né? E aí, nesse texto aqui da Apocalipse, diz que vai ser a quarta parte da humanidade vai ser morta, né? Então são coisas terríveis que virão. Mas aí nós temos a garantia de que Jesus está vivo e que ele virá buscar aqueles que perseverar, aqueles que estiverem acreditando na sua palavra. Diz aqui também Lucas, né? Ele vai, mesmo evangelho aqui, no capítulo 21, versículo 25, diz que após aquela tribulação, ou seja, essas coisas que irão acontecer aqui na terra, após isso, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, que nós temos visto. Enquanto está tendo essa enfermidade, nós estamos vendo o quê aí? Sinais no céu. O bramido das ondas, ontem mesmo eu estava vendo reportagem aí, que no litoral norte aqui de São Paulo, estava tendo, né, as ondas invadindo, né, a maré invadindo lá o calçadão, a praia ali, e o comércio ali, né? Então, o bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderosos do céu, os poderes do céu serão abalados. Então, depois de tudo isso, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ou seja, esse é o tempo de quê? De refletirmos, de nos prepararmos para isso. Coisas terríveis virão. Está só começando. Mas a palavra de Deus nos garante que Jesus está vivo e que ele virá buscar aqueles que acreditaram no seu sacrifício. Ele morreu na cruz, derramando o seu sangue para salvar todo aquele que nele crê. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E esses que creem nesse sacrifício de Jesus devem estar aqui preparados quando ele voltar. E ele virá. Né? É o que está garantindo aqui o texto. Que após todas essas coisas acontecerem, Jesus virá. Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, trouxe alegria, trouxe renovação de fé, trouxe esperança, né? E na vitória deles. E hoje, para nós que estamos aqui hoje, que nós possamos vencer toda essa pandemia, todas essas dificuldades. Se você não crê em Jesus ainda, coloque a sua fé em Jesus, saiba que coisas piores virão, mas aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Se crer verdadeiramente na palavra, é tempo de renovar a nossa fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nós precisamos de refletir na palavra de Deus. E a palavra de Deus garante que Jesus está vivo e que voltará, virá outra vez. E quando ele voltar, ele não vem como um derrotado, morto, né? Na cruz não, ele vem ressurreto, como Deus Todo-Poderoso, com poder e grande glória. Essa é a segunda vinda de Jesus. E ele vem buscar aqueles que permanecerem fiel. Então, nesse tempo, que você talvez esteja triste, esteja preocupado, na incerteza do que acontecerá amanhã, se vai ficar desempregado, se vai morrer alguém da sua família, em vez de pensar tudo isso, confie no Senhor e saiba que creia no Jesus ressurreto, no Jesus ressuscitado, no Jesus que está vivo, e saiba que Ele está no controle de todas as coisas.
E assim tão somente precisamos o quê? Aguardar. Porque a palavra de Deus diz que quando virdes acontecer todas essas coisas, erguei os vossos olhos para o céu e saiba que a vossa redenção está próxima. Então, esse é o tempo. Nos dias dos discípulos, naquela Páscoa, naquele dia de ressurreição, eles estavam tristes, desanimados e sem esperança. Jesus apareceu e trouxe toda a esperança. Hoje, Jesus está vivo no nosso meio e se revela através da sua palavra. E confiando na a sua palavra garante que coisas tremendas acontecerão. Mas os que confiam nele, os que creem na sua ressurreição, no Deus vivo, né, em Jesus e no seu sacrifício, esse vai vencer toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer morte, inclusive a morte que Jesus venceu até a morte. Por último, o último aguilhão, que é a morte é o aguilhão do pecado, ou seja, é o resultado do pecado. No último ele venceu. Né? O apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? A partir no versículo 50, ele vai dizer: ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Né? O aguilhão da morte é o pecado. Ó, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero deixar essa palavra com você neste dia, nesta noite. Que, assim como os discípulos estavam tristes, se alegraram, foram renovados por causa da ressurreição de Jesus, hoje Jesus está vivo e quer nos renovar. Que você possa se fortalecer na sua palavra, crer na palavra de Deus e confiar que diante de tudo isso, Jesus virá com grande poder e glória, vencendo tudo isso que está acontecendo. E vai levar aqueles que acreditar, que confiar. Então que Deus renove as suas forças, renove a sua fé, que não desanime, que você possa ter a certeza que Jesus venceu, inclusive a morte. Ainda aqueles que estão morrendo por causa dessa enfermidade, mas se creem em Jesus Cristo, vencerão. A segunda morte, né, que é a eternidade separada de Deus. Morte física todos nós teremos, mas ainda assim, aqueles que creem em Jesus, assim como ele venceu a morte ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então creia em Deus, creia na sua palavra e confie. E se prepare, porque em breve ele voltará para levar aqueles que estejam em obediência a ele, que estejam com a fé firme nele. Deus a todos abençoe. Os discípulos renovaram a sua fé com a presença de Jesus. Hoje, Jesus deseja renovar a sua fé e fazer de você o vencedor, você crendo nele como o único suficiente salvador da sua vida. Venceremos essa enfermidade, venceremos a morte que essa enfermidade traz e venceremos outras coisas que ainda poderão acontecer. Confie no Senhor, esteja firme e que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse dia, te agradeço pela tua palavra. Te agradeço, Senhor Deus, porque apesar de estarmos vivendo tempos difíceis, tempos de medo, tempos de incerteza, mas a tua palavra nos garante que o Deus Altíssimo, que se fez homem, que morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia e hoje vivo está. E esse Deus que está vivo, que é Cristo Jesus, ele voltará para levar aqueles que confiam nele, que acreditam no seu sacrifício. E assim, a tua igreja vencerá. Todos que confiam no Senhor terão vitória sobre toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer situação nesse mundo. Porque o mundo passa e tudo que nele há, mas os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Abençoa a tua igreja, abençoa as pessoas que estão ouvindo agora nesse momento, que eles possam colocar essa fé no Cristo Jesus. E assim, Senhor Deus, possam ser vitoriosos. Concede uma semana abençoada, feliz, tranquila. Livre, Senhor Deus, do mal, dessa enfermidade. Mas principalmente, Pai, livre, Senhor Deus, da condenação eterna. Então, assim, que cada um possa confiar na tua palavra, crer no Senhor e estar firme para que quando o Senhor aparecer nas nuvens com grande poder e glória, possa subir alegremente, salvos pela fé no teu amor, no teu sacrifício, no sangue derramado de Jesus ali na cruz, Pai. Obrigado, Senhor, pela a tua ressurreição. Cristo vive está e quer dar vida àqueles que confiam nele. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.